Quero reagir a esse vídeo aqui do Investidor 4.20, que ele postou há 16 horas atrás, com a thumb ali, se prepare. Mercado cripto, o grande momento será essa semana. Calmou, vamos colocar. Justamente a semana da nossa possível queda nos juros. Pera aí, filho, tá travando tudo por quê? Tá maluco? Deixa eu colocar aqui o modo teatro pra gente poder acompanhar e bora reagir a esse vídeo aqui, que ele vai falar sobre o mercado cripto, dizendo que o grande momento será essa semana. Eu quero saber o grande momento do quê? Então vamos lá. Finalmente chegou uma das semanas mais decisivas do mercado cripto, justamente a semana da nossa possível queda nos juros. Teremos dois cenários e, cara, exclusivamente dois cenários que você precisa estar prestando muita atenção nessa semana para você entender todo esse contexto e saber o que fazer, obviamente, nas próximas semanas e meses aqui para você não acabar perdendo dinheiro e caindo nas armadilhas de mercado. Tudo que eu peço, você já sabe, é o likezinho aqui em troca, principalmente nessa semana exclusiva e principal de mercado, tá? Então deixa o likezinho aí, já me ajuda muito desse lado e vamos cair pra dentro, porque como a gente falou, o like ajuda o Jeremy Paul a ver esses vídeos e a gente começar a cair aqui por um caminho cada vez melhor, tá? Então vamos cair aqui pra dentro pra gente entender esses dois cenários. Aqui, meus queridos e queridas, é sobre duas coisas importantes. Os juros, 0,25% ou 0,5%. Nós já debatemos bastante esse assunto nas últimas semanas para que você estivesse preparado, mas aqui eu vou dar o contexto ainda completo para a gente pegar os indicadores que estão agora nessa semana e a gente conseguir de fato se preparar. Aqui nós temos o seguinte, essa parte de 0,25%, meus queridos e queridas, é o Fed olhando para a inflação. Então ele olha para a inflação que já veio baixo da semana passada, a gente já falou sobre isso. E o medo de ele não acabar aumentando tanto assim é porque se ele aumenta 0,5%, o mercado começa a ficar já um pouco mais animado e ele tem um medo da inflação. Por isso tem essa possibilidade de não aumento de 0,5%, tá bom? Tem a parte também de vão aumentar 0,5%, pode mostrar fragilidade econômica. Mas 0,5% é ele dando as caras de que, opa, estamos resolvendo o problema que criamos, que é principalmente o mercado de trabalho, que seria esse labor aqui. Então 0,25% seria preocupação com a inflação e a gente vai acabar fazendo o quê? Danificando ainda mais o mercado de trabalho, principalmente se ele vir com esse corte minúsculo de cerca de 0,25%. Aí vem, vamos aumentar então 0,5% para ele conter o mercado de trabalho, evitar essa possível recessão, só que aí a gente tem um problema que é a inflação. Então, Lucas, que raios o Fed vai acabar fazendo nessa semana? Rapaziada, só para dar uma contextualizada, isso aqui impacta diretamente na questão do mercado de criptomoedas, do Bitcoin principalmente, porque quanto maior for a taxa de juros, maiores são os rendimentos de ativos em dólar. Quanto menor for essa taxa de juros, menos os rendimentos em dólar valem. Então, quando os mercados tradicionais começam a cair, os investidores, os grandes investidores que realmente movimentam o mercado, eles começam a migrar ali e olhar para o mercado cripto, né? Então, muita coisa pode acontecer dependendo da taxa que vai ser escolhida. Apesar de 0,25% de taxa, 0,50% é quase nada. No Brasil, realmente, no Brasil é quase nada. Só que pensa comigo, Estados Unidos, um país que sempre teve uma economia estabilizada, quando eles começaram a ter uma inflação tipo de 1%, 2% em um ano, já começou a formar meio que um caos ali nos Estados Unidos, porque eles não estão acostumados a lidar com uma grande inflação igual ao Brasil. Cara, o Brasil é muito foda, porque a população já sabe lidar com inflação de 10, 20, 30% ao ano, tá ligado? Ah, mas a inflação do ano passado foi só 10%, aqui que foi só 10%. Olha o preço das coisas no mercado. Uma coisa é o que eles mostram com as estatísticas totalmente manipuladas para você. Outra coisa é você ver a realidade. Quando eu saí do Brasil, cara, eu cheguei a pagar R$30 num pote de manteiga, tá ligado? Eu não sei como que tá hoje, mas você vê na sua compra da sua casa o quanto você gastava há 2, 3 anos atrás e o quanto você tá gastando hoje.
quanto custava uma pizza há 3 anos atrás e quanto custa uma pizza hoje. Então, é pelo seu dia a dia que você vai vendo como que realmente tá essa inflação. E no Brasil, a inflação é muito alta. Agora, nos Estados Unidos, tipo 0,25% já faz toda a diferença, porque são poucos os países que estão acostumados a lidar com altas inflações, igual o Brasil. Vai ser 0,5, vai ser 0,25, como que esse boardzinho aqui que você desenhou impacta. E aqui a gente vai ter que olhar separadamente o mercado de trabalho e o mercado de juros, principalmente para a gente conseguir entender essa possibilidade, qual é o cenário mais plausível e como a gente consegue se preparar. Se não deixou o like ainda, tá de sacanagem, porque assim... Agora eu vou deixar, mas normalmente eu não deixo quando o cara pede like logo no início do vídeo, não. Inclusive, você que tá aí na live até agora e não soltou o like ainda, agora é a hora de você soltar o like aqui também, né? Se tá acompanhando aqui o vídeo, já deixa o like no meu vídeo também. Senão esse vídeo não vai chegar no tio Jeromel e vai continuar fazendo com que ele baixe 0,5%. Olhando primeiramente aqui o mercado de trabalho, que é um ponto importante. Nós temos ele machucado? Sim, o mercado de trabalho não está às melhores maravilhas, mas era exatamente o que o Fed queria desde 2022. Inflação baixa e o mercado de trabalho lá embaixo. Pronto, Fed, você conseguiu. Agora tire o pé do acelerador, que já passou da hora. Nós temos aqui o seguinte, o desemprego está em cerca de 4,2%, que não é uma média muito boa. Seria legal se ele ficasse aqui nas médias do 3%, abaixo de 3,5% aqui, que era mais ou menos quando nós tínhamos aqui caindo, tá? Inclusive, a gente vem de uma média bem alta lá em setembro de 2021, tivemos um incentivo monetário e caímos aqui para baixo. E o outro ponto que preocupa é o... Esse incentivo monetário, é bom contextualizar isso também, que é a impressão desenfreada de dinheiro. Os Estados Unidos só não tá pior porque é a potência número 1 do mundo, né? Todo mundo, todos os outros países, todas as pessoas confiam no dólar, por isso que a inflação deles não tá pior. Mas o Brasil, quando começa a imprimir muito dinheiro, você vê que a economia vai pro espaço, meu irmão. E antigamente ainda tinha uma paridade, né? A gente imprime a quantidade de dinheiro igual a quantidade de reserva de ouro que a gente tem no país. Hoje não tem mais isso. Cada país imprime dinheiro à vontade, o quanto quiser. Aí você vai ver o que aconteceu com a Venezuela. Você precisa de mais notas de papel do que a quantidade de papel higiênico que você compra. E é bizarro, mas na Venezuela isso é uma realidade. Então é isso que causa a inflação. Quanto mais dinheiro você joga no mercado, menos escasso fica o dinheiro e ele vale menos. Por que o Bitcoin valoriza tanto? Porque você pode fazer o que for. Ninguém consegue aumentar a quantidade de Bitcoin que vai ter no mundo. São 21 milhões. Acabou. Não tem como ter mais que isso. Aí uma pessoa pega lá, compra Bitcoin, põe numa carteira, perde a chave, pronto, menos Bitcoin no mercado, gera mais escassez, faz com que ele comece a valer mais ainda. Uma pessoa morre e não deu a chave de acesso da sua carteira, das suas criptomoedas para ninguém, menos Bitcoin no mercado, faz ele valorizar ainda mais. Então, a escassez manda na parada, meu irmão. O payroll, tá, família? A gente já teve essa semana, foi o que eu falei pra vocês, eu não consegui entender. Mercado, Só que ao mesmo tempo o mercado de trabalho continua puxando ali pra baixo, tá? Então, feliz com dados da inflação, meio triste com os dados do mercado de trabalho. Por quê? Nós estamos aqui cerca de 116k, a gente deu uma queda aí. Nós temos que se manter acima, meus queridos e queridas, acima de 180k para a gente conseguir ter uma coisa mais bonita no mercado de trabalho. Por quê? Porque hoje nós estamos em uma relação, praticamente de 1 para 1, ou seja, uma vaga de emprego para uma pessoa desempregada. Então a coisa ainda não está totalmente no negativo. As pessoas estão sem trabalho, não existe vagas de emprego. Não, nós ainda temos vagas de emprego e ainda tem uma vaga de emprego para uma pessoa desempregada. O problema é se isso aqui cair dessa linha pontilhada e aí a gente entra em patamares perigosos como nós tivemos aqui nessas recessões passadas, tá? Mas você pode perceber que ainda tem um longo caminho para de fato a gente entrar em período de recessão. Isso aqui estava em recessão quando a gente bateu 0,70, onde nós não tínhamos vagas de emprego diretamente para pessoas que estavam procurando emprego. Nós ainda temos isso daqui acontecendo.
Por isso que é bom a gente ficar de olho no mercado, principalmente agora em outubro, para a gente ver como é que vai ser os resultados das empresas, o que o Fed vai fazer, por quê? Porque se o Fed mantém 0,25%, mantém a economia apertada, o que as empresas normalmente vão fazer? Vão dispensar pessoas, vão demitir pessoas, porque vai ter que arcar com custos, afinal não está tendo mercado mais propício para isso, e que seria um mercado, obviamente, com taxa de juros mais baixa. Então esse também é um perigo no 0,25%. Monitorando esse non-farm payrolls aqui, que é o que eu mencionei para vocês, a difusão desse indicador aqui, ele está abaixo de 50%, o que não é legal. E é óbvio que as recessões batem como a gente inverte bastante lá embaixo. Ainda estamos aqui na metade do caminho, mas é obviamente esse ponto perigoso. E olhando o desemprego ao longo dos Estados Unidos, a gente pode ver que quanto mais estados estão com essa taxa baixa, essa taxa de desemprego alta, eu digo a taxa de vagas de emprego baixa, nós temos certos perigos, que é justamente onde nós estamos agora aqui. Mas perceba que a gente deu esse sinal falso aqui em agosto de 2023, presta atenção, antes do mercado começar a engatilhar a alta de setembro, outubro, novembro depois. Nós tivemos esse sinal falso aqui, estamos no mesmo período, agora em setembro de 2024, dando esse mesmo sinal. A parada estoura mesmo quando nós temos esses picos aqui mais alto de taxa de desemprego de fato, tá? Ainda estamos aqui. Alguns argumentos que já estamos em recessão. Eu penso que se a gente tiver esse soft land, a recessão só vem em 2026 com a contração da liquidez monetária. Então, olhando para isso, o que nós temos? Sim, o mercado de trabalho está no nicho. O Fed já falou que vai fazer de tudo para controlar esse mercado de trabalho. Então, aí é que começa a entrar essa possibilidade de 0,5%. E por isso, meus queridos e queridas, que o mercado começou a animar fortemente essa semana. Eu já fiz um vídeo para vocês da semana passada, justamente começando setembro, eu falei, esse mês vai ser um lixo, cuidado com as primeiras semanas. Tivemos um lixo as primeiras semanas. Na semana passada eu falei, olha, o risco ainda está na mesa, mas possivelmente o Fed vai reverter os mercados. O que a gente teve? O Fed revertendo os mercados justamente porque o mercado cripto ficou ainda mais atrelado à macroeconomia, principalmente nesses últimos meses aqui. E agora é justamente isso que nós vemos acontecendo. 0,5%, meus queridos e queridas, pela primeira vez passou 50% da Polymarket, ou seja, o mercado está convicto de que o Fed vai vir com esse 0,5% de quedas. E por isso que o mercado não é burro, ele precifica o futuro, ele já começou a subir previamente. Então podemos ter um evento de, essa parada do mercado precificar o futuro, quando eu vi isso acontecer mais assim, nitidamente, foi quando surgiu aquela parada, vai sair o ETF do Bitcoin. Então muita gente ficou ali, né, esperançoso. O ETF do Bitcoin, realmente já tem o ETF do Bitcoin. Mas o que aconteceu? Quando surgiu a primeira notícia, meses antes do ETF realmente sair, o Bitcoin já surfou uma alta enorme, cara. E ninguém meio que percebeu. Aí quando a notícia veio que o ETF foi aprovado mesmo, foi um monte de sardinha, vou comprar Bitcoin agora que vai ser o estouro. E compraram o Bitcoin no topo, porque o mercado já tinha precificado, os grandes baleias, as grandes corretoras já tinham comprado há meses atrás, quando saiu a notícia. E as pessoas comuns começaram a comprar o Bitcoin, eles começaram a realizar o lucro, despejando na cabeça dos desavisados, que acha que operar a notícia do momento é a parada certa, quando você tem que ir ao contrário das notícias, né? Quando sai uma notícia boa, não compra não, vende. Quando sair notícia ruim, aí sim você compra. Esse é o grande segredo. Compre o boato e venda no fato, compre o boato e venda da notícia. Podemos ter isso, porque o mercado já subiu, saiu de 54k para 60k novamente. Tivemos essa leve retração e teremos a reunião essa semana. Se vai encarar como fragilidade econômica, não temos como saber, porque existe o outro lado da moeda, que é justamente, finalmente o Fed está resolvendo nossos problemas. E o que o mercado mostra é que ele está ficando mais feliz com esse corte de juros. Por isso que o Fed tem medo de aumentar, de cair 0,5% e a gente ter um rally nos mercados. Ele não quer isso, ele não quer esse período inflacionário agora. Por isso que fica cada vez mais evidente que cortes cada vez mais bruscos provavelmente vai deixar a galera mais animada e mercado mais animados. Então por isso que esse 0,5% agora está na mesa. E aqui vem justamente um ponto que corrobora com tudo isso e que essa possibilidade ainda está
ainda mais alta justamente por causa disso daqui. Quem tá comigo, galera, desde 2022, viu a gente surfando todo esse mercado, por isso que às vezes eu até confundo aqui e falo aumentar 0,5%, porque até então o ciclo era só de aumento. Desde 2022 era só aumento, 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 aumento. E agora a gente está obviamente procurando para as quedas, tá? O que que nós temos e tivemos aqui? Se você ainda não deixou o like, tá de sacanagem. Deixa o likezinho que ajuda muito. Se fizesse Pô, 3 vezes pedindo like, velho. Lembrando que esses aumentos de juros, aumento, é tudo reflexo do tempo da Covid. sentido, se inscreve no canal, sempre conteúdo de qualidade, sem patrocínio, sem dampar a moeda na tua cabeça, sem falar pra você comprar ou vender pra você depois. Aqui é sempre foco no fundamento, então se fizer sentido, se inscreve no canal que logo está chegando as vagas do DeFiverse com desconto em novembro, hein? Assina a newsletter que tá aqui embaixo que a gente já teve análise de Ethena, análise de Render, análise de Aave, todo sábado gratuita, tá? Tá aqui no comentário fixado, conteúdo toda semana, tá bom? Inclusive é isso aqui que a galera fala das newsletters, ó. Só palmas, conteúdo gratuito, que é muito melhor que muito conteúdo pago por aí, isso é o que vocês mesmos falam, então se inscreve aí, fechou? Temos aqui o seguinte, galera, quando a gente estava lá no Bear Market, lá em 2022, nós tivemos uma notícia do Fed falando, o Fed possivelmente pode vir com um aumento de 0,75%, e o mercado não estava acreditando fielmente nisso. O mercado precificava 0,25%, no máximo 0,5%. E aí, meus queridos e queridas, veio esse jornalista aqui, o Nick T. Se vocês já ouviram falando sobre ele lá em 2022, justamente naquele período, do Wall Street Journal aqui, é um cara que tá sempre nas reuniões, sempre faz perguntas inteligentes pro Jeremy Powell, tá sempre ali junto, numa ligaçãozinha ou outra. Então o que nós temos aqui? Essa especulação da notícia dele falando que ele poderia considerar 0,75%. O mercado não acreditou, o mercado não foi junto com isso. O que nós tivemos, meus queridos e queridas? Perceba que a data, 13 de junho de 2022. Olha o que nós tivemos no dia 13 de junho de 2022. Em uma Monday, uma santa segunda-feira. Se liga, o tamanho... Nossa. O tamanho, pra você fazer que estão assistindo aqui, o tamanho da barra que nós temos aqui, meus queridos e queridas, gigantesca, justamente devido ao Fed vir arregaçando esse aumento aqui. Outro ponto na história que isso aconteceu foi em março de 2023, que vocês estavam aqui, eu estava falando, é fase de acumulação, aproveita a fase de acumulação, exatamente o que aconteceu. Aqui nós tivemos a seguinte, ó, que nós estávamos tendo aí esse medo, essa indecisão de continuar subindo cada vez mais forte devido a esse ponto das quebras bancárias que poderiam vir a acontecer. O que nós tivemos? Tivemos as quebras bancárias e o que o Fed fez? Resgate, fez os bailouts. Justamente o que nós tivemos? Uma barra linda, olha o tamanho dessa barra aqui, justamente tirando a gente dessa parte do fundo do mercado aqui embaixo e colocando a gente em patamares mais acima, ou seja, lá no dia 13 de março de 2023, praticamente nessa semana aqui, nós tivemos aquela barra gigantesca. E o que nós estamos tendo agora? Mais uma das especulações do nosso querido amigo jornalista Nick Timmermans, que é justamente o que? Esse pedaço de papel que ele soltou no dia 12 de setembro, falando sobre o dilema desse corte do Fed, começar pequeno, começar grande ou começar pequeno. Porque, galera, eu já falei pra vocês nos vídeos passados, por isso se inscreve no canal, que a gente vai ter pelo menos um 0,5%. A expectativa aqui, galera, é 1% pelo menos até o final do ano. Se vai ser 50, 25, 25, ou 25, 25, 50, ou 25, 50, 25, é difícil da gente saber. Mas que ele não pode errar a mão agora, principalmente em setembro, é muito importante porque nós não teremos reunião em outubro. E ele precisa dessa palavra mais forte. E nesse pedaço de papel, assim como nesse pedaço de papel e pixels, porque está na internet, assim como nesse pedaço de papel e pixels que está na internet, nós temos o seguinte, ele falando exatamente isso daqui, sobre o Fed, o vice-chair aqui, tá, o vice, o Donald Trump, falando exatamente o seguinte, nós estamos em um ponto que você poderia dizer, nós podemos ir para ambos os lados, 25 ou 50, mas eu acho que o risco de gerenciamento mudou para o mercado de trabalho e favorece fazer 0,5%.
Então isso já meio que está sendo precificado, e se a gente for levar em consideração as especulações que aconteceram antes, essa reação no mercado direto e o Fed vice aqui falando justamente que favorece agora esse aumento de 0,5% por causa do mercado de trabalho, labor market, é justamente isso que a gente tem o mercado ficando cada vez mais espertinho aqui agora. Só que você já era inscrito no canal e você já sabia disso, você já estava preparado para isso e você estava pedindo comigo, vamos Jeremy, pô, 0,5%. Por isso deixa o like nesse vídeo, para esse vídeo chegar a ele mais uma vez e ele falar, ok, esses caras aí têm razão, vamos fazer um corte mais profundo aqui. O que seria muito bom para o mercado. Se vai cair no momento do corte, o que? Não sei, não tem como saber, previsibilidade do mercado é imprevisível, só que a gente sempre olha para o médio e longo prazo, então o ciclo de liquidez está vindo, os cortes vão ficar cada vez mais baixos e o mercado DeFi vai ir para a lua com isso, porque os rendimentos vão continuar absurdos, tá? Agora, Lucas, dois cenários e batendo nesses dois cenários, o que a gente pode acabar fazendo aqui? Seguinte, galera, eu já mostrei esse gráfico para vocês do soft landing, que é o cenário positivo, e a recessão, que é o período negativo, e a média de todos os anos que nós tivemos desde 1965, o mercado ainda subiu 5%. Então, o que nós temos aqui? Se o Fed mostrar 0,25% e começar lá, ok, nas próximas a gente vai ver e tudo mais, que é um cenário super plausível, super a cara do Jeremy Powell, DCA devagar, o mercado vai sentir, o mercado vai lateralizar, você vai fazendo as suas comprinhas e poupando o seu caixa, que é justamente o que eu estou fazendo. Não utilizei nada do meu caixa ainda, desde que eu estou fazendo ele desde lá da última queda de 49k. O Fed... Isso para quem tem caixa, né? No caso do Marinho, o Marinho não tem caixa. O Marinho só tem pool de liquidez montada. Pivotou mais forte, bateu 0,5%, continua dovish para as próximas reuniões. Aí a gente tem que agir um pouco mais rápido, esperando ainda com cautela os resultados de outubro, porque outubro vai ser importante porque nós vamos ter dados de emprego, dados de inflação, dados das empresas, dados dos dividendos, dos lucros por ações ali das empresas, então tudo isso vai ser importante. Então com calma, mas eu já vou começar a pesar um pouco a minha mão mais cedo nesses pontos aqui, tá? Então é isso, o caixa ele vai ser mais rápido jogado no mercado, quanto mais rápido o Fed corta juros, quanto mais devagar ele corta os juros, mais eu vou segurar o caixa e vou fazer um DCA conforme o mercado for sofrendo ainda mais. Porque eu já comprei em 49k pra caramba, já comprei Pendle lá 1 e pouco pra caramba, já comprei outras criptomoedas que estão no meu portfólio que os DeFizeiros sabem, que estão dentro do DeFi Verso, tudo certinho, tá? Então agora é paciência, tranquilidade, você sabe todo esse cenário agora e por que o mercado vem subindo e como é que tá essa decisão. Então estamos indo possivelmente para um caminho de soft landing, se esse 0,5% estiver certo e o mercado estiver certo aqui. Então, quanto mais essas taxas caem, mais rápido, melhor, tá? Então, de olho nisso essa semana. Espero estar te ajudando aqui a surfar esse ciclo cada vez mais. Se inscreve na newsletter gratuita aqui no DeFi Verso, me segue no Instagram que você vai ter muito mais conteúdo gratuito e conteúdo que muitos não entregam no pago aí, fechou? Que são palavras que vocês mesmos falam, tá? Ótimos lucros, até a próxima e até o próximo vídeo. Eu curto até que bastante o conteúdo desse cara aqui, mano. Eu acho legal, ele faz uns vídeos bem inteligentes, já aprendi bastante com ele. Então, é aquela parada lá, os juros caiu, o mercado sobe. Aí tem que ver ali quanto que os juros vai cair, né? Se vai ser 0,25 ou 0,50. Se cair 0,50, a gente pode ter uma explosão. Se cair 0,25, pode ser que o mercado fique ali naquela lateralização, meio inseguro, sem saber se vamos para a lua ou se não vamos. Essa aqui é a parada que tá rolando aqui. Se você quiser que eu reaja a algum vídeo, manda aqui no chat para mim, que eu procuro o vídeo que você quer e a gente pode fazer um react aqui ao vivo e a cores.